muito bem-vindos ao nosso hoje podcast, porque estamos num formato diferente do que as nossas lives semanais. E hoje a gente quis trazer algo diferente para vocês. E temos também um convidado super especial, que é o Anthony da Intime Seguros. Gente, fique conosco, porque hoje ele estará ensinando pra gente tudo sobre seguro de carro. Então, espero que goste aqui da nossa live. Bom, primeiramente gostaria de apresentar o nosso convidado, que é o Anthony Alves. Muito obrigada pela sua participação. Muito bom. Bom, vamos começar. Anthony, me conta um pouquinho sobre a sua história para as pessoas te conhecerem. Você chegou aqui no Japão com quantos anos de idade? Bom, vamos lá. Eu cheguei aqui com 3 anos de idade. Comecei, primeiramente, fui em escola brasileira, até a 4ª série, escola brasileira. Depois disso, acabei transferindo para a escola japonesa, por vontade própria na época. Todo mundo foi contra, porém, já vi que minha família ia querer morar aqui e tudo mais, decidi ir para a escola japonesa. Desde então, fui para Shogaku, Chugaku, Kokô e finalizei até o Kokô. Sim. Aí depois disso comecei a trabalhar fui parar numa fábrica, não me encaixei, fiquei mais ou menos um mês e saí, fui para uma transportadora, na verdade distribuidora. Sim. Era distribuidora de empresa grande, que tinha que selecionar a mercadoria e distribuir. Porém, também não estava me encaixando, foi onde que eu peguei e conversei com o supervisor, onde eu reparei que dentro do escritório daria para eu estar ajudando melhor, que na época faltava pessoa, e o pessoal aqui tinha pouco conhecimento referente ao computador. Como eu sempre gostei de computador, eu peguei e entrei para dentro do escritório. Pedi permissão, deixaram, me ensinaram. Foi tanto que mais ou menos cerca de 6, 7 meses eu já virei líder do escritório. Foi onde eu fui me encaixando melhor com parte de computador, tecnologia, que era do que eu gostava. Desde então, fui trabalhar, fiquei mais um ano, né? Mais ou menos. E depois disso eu peguei e fui me convidar, o supervisor convidou para poder dirigir os caminhões também. Só que não se encaixava em mim, porque eu ia ter que fazer a parte do escritório e dos caminhões, onde não se encaixou. Aí eu peguei e falei assim, bom, para mim não dá aqui, tá na hora de trocar. E fui atrás de outro serviço, fui para uma agência telefônica, onde também fiquei aproximadamente um ano e pouco. Nesse período de um ano foi onde eu conheci o Thiago, que por via de apresentações conheci o Thiago, tive uma reunião com ele, e juntamente com essa empresa telefônica que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com imobiliário. Foi nesse meio período que também tive a oportunidade, fui convidado para trabalhar com seguros. Por causa do Shokai, apresentação, fui convidado para trabalhar com seguros, entrei, para começar com isso, estudei, tive que tirar, acho que se não me engano foi 5 certificados. 5 certificados que você tem só sobre seguro? Só sobre seguro. Entendeu? Onde eu tive que tirar, também não sabia que ia ter que tirar, foi tudo assim, muito corrido, porém, tá aí, tem que fazer, vamos fazer. E estudei, consegui passar, graças a Deus, onde tirei e comecei a trabalhar com seguros. Aí foi passando um ano, passando 2, fui gostando, fui realmente entendendo como funciona. Nesse meio período consegui ajudar muita gente, fui pegando gosto a mais pelo serviço, tanto que agora faz 6 anos e agora estamos com o próprio escritório aí. Isso aí, parabéns! Nossa, quanto esforço! Falar um pouco, né, da Intime para apresentar para o pessoal, eu queria saber assim, para uma pessoa que faz um contrato de seguro, tem os representantes e tem uma agência, seria isso? Isso, seria uma agência. Em Hongo chama da LT, né? Tem a seguradora mesmo, né? Se eu não me engano não tem muito não. Acho que dá menos de 10 das grandonas, né? Que são a seguradora mesmo. E embaixo disso tem as agências. Sim, né? que são os DRTs. Isso, são os DRTs. Onde quando você faz um contrato de seguro, o seu contrato não é diretamente com a seguradora. Eles não fazem contrato direto. Sim. É tudo terceirizado pelas agências. Isso, pelas DRT. Tem a seguradora. Sim. Então, automaticamente, toda pessoa que faz um contrato vai ser através de um da ITEM, né? Que seria um representante ali. Isso. Ok. Para ter esse certificado da ITEM, o que precisa? Eu precisei ficar como 5 anos como estagiário. Dentro da seguradora, para aprender tudo lá. Todo dia tinha aula, tinha ajuda, explicação, informações, tudo ali dentro deles mesmo, para poder ficar. E foi 5 anos de estágio, né? No português seria estágio. Sim. Foi 5 anos de estágio para poder
ter o tanto que precisava de notas para poder se formar. Isso é uma regra? É uma regra. De Das todas? seguradoras. Isso. De todas as seguradoras? Todas as seguradoras. Cada seguradora tem umas regras diferentes em relação ao valor, quantidade, né? Do que tem que ser feito. Porém, toda seguradora tem. Precisa todo esse processo para a pessoa estar apta para estar representando ela, abrindo um Dairyten. Isso. Ok, então não é qualquer pessoa que consegue falar, eu quero abrir uma seguradora e ela vai conseguir. Não. Se ela tiver o certificado, ela vai conseguir abrir. Sim. Só que não consegue se manter. Porque a cartela tem que ser grande. Sim. Né? Se a cartela for pequena, não vou dizer impossível, mas é bem difícil se manter nesse ramo. Então a maioria mas das o certificado todos têm que ter. Então, a maioria das pessoas que trabalham com seguros são pessoas que são contratadas por esses Dairytens. Seria mais ou menos isso. Pessoas que são tradutores, que trabalham com tradução e representantes. Isso. Dentro disso, por regra, a partir do momento só ser tradutor, só tendo o certificado de tradutor, pode fazer. Mas ele não pode apresentar conteúdo. A única pessoa que pode estar apresentando conteúdo de seguro, fazendo explicações, é quem tem esse certificado. Chama Eipan Shunin, que fala em japonês. Que legal! Isso. E aqui no Japão você tem aí esse certificado que você pode diretamente explicar para os clientes em português. Sim. Porque geralmente a pessoa um japonês vai explicar então, né, basicamente, Sim. e a pessoa que é a tradutora ali, que está representando, que ela estaria fazendo a tradução. Isso. Você diretamente já faz isso, no meu caso diretamente. Igual eu costumo falar para o cliente que eu não sou como tradutor. Eu só atendo em português porque é a língua do cliente que vai estar ouvindo. Sim. Mas a princípio seria em japonês. Nossa, já ajuda bastante, né? Porque já fala direto com você já resolve tudo. Direto comigo. Que bacana. Sim. Bom, agora vamos entrar um pouquinho no seguro, né? Vamos começar hoje falando somente de seguro de carro. E é um seguro que a maioria das pessoas já conhece, a maioria das pessoas que tem carro possui. Sim. Né? Eu gostaria de saber de você uma curiosidade ou uma dica que poucas pessoas sabem sobre seguro de carro. Tem alguma coisa ali que é tipo aquela pegadinha? Sempre tem ali nos contratos alguma pegadinha, uma dica que você pode estar dando. Tem algo particular meu, que eu costumo falar para todos os clientes meus. Vamos supor, no pé da letra não existe seguro total econômico e terceiros. Tá? No pé da letra. Sim. Por quê? Porque todo seguro é flexível. Você monta conforme a sua necessidade. Sim. Tá? Porém, para ficar fácil para todo mundo entender, o pessoal colocou o nome de seguro total econômico e terceiros. Tá? Então essa é a diferença. O que acontece? Quando é apresentado um seguro para você, a princípio ele é apresentado dessa forma. Porém, você tem que saber que dentro daquele conteúdo, não é porque o nome consta total que ele tem tudo. Tá? Sim. Porque quem monta é o corretor. Então, o mesmo total do vizinho pode não ser o total nosso. O mesmo total nosso pode não ser o total do vizinho. Então, por isso é muito importante você ver o que tem dentro desse total. Até onde realmente é esse total. Total econômico, mesma coisa, e o terceiro, mesma coisa. Sim. Tá? Então, todo mundo me pergunta, como que é? Você faz seguro total, filho? Calma. Sabe o que é o total? Vamos sentar aqui. Explico cada detalhe por detalhe, tiro todas as dúvidas, para a pessoa realmente saber o que ele tem nesse seguro total e o que não tem. Nossa, que interessante. Tipo assim, então no seguro total, quais que são os requisitos básicos para ele ser total? Ele tem praticamente 4 opcionais. Que seria? Que seria referente à cobertura do veículo, por completo, onde seria caso venha a ser pichado o carro, caso colida contra a pessoa, ou com poste, um ciclista. E tem mais alguns conteúdos, se eu começar a falar aqui é bastante. Sim. Isso. Mas os principais, Os principais, né? Em relação ao veículo seria esse. Quando você bate o carro, qual que é a principal preocupação sua? Se você machucou alguém, ou se alguém do seu carro machucou. Então são 2 conteúdos importantes que não pode ficar sem. Tá? Cobertura hospitalar, indenização. E até essa indenização, até você receber o valor da indenização, fechar o contrato, muita gente não sabe. Mas só recebe no final que fechou. Tá? Isso pode durar meses, né? Dependendo. Pode durar meses, anos. Nossa, anos? Já teve caso de cliente meu que demorou 2 anos. Meu Deus. Para poder receber por causa da negociação. Não ia muito bem com a parte do outro lado, então teve que colocar advogado no meio e tudo mais. Então fica longo. Então, o que acontece? Se você tiver só esse conteúdo, nesse meio tempo você fica... Porque às vezes a pessoa não pode nem trabalhar, né? Sim, entendeu? Então, dependendo do que aconteceu, do nível que você foi ferido, digamos,
Você quer um opcional mais que você coloca, que pelo menos tem um certo dia que você vai no médico, você tem dia de receber pelo menos um valor. Isso já ajuda muita gente. Isso no ato ali No já. ato. Fora a isenção que vai receber depois. Sim. Tá? Então isso é opcional. Dependendo, não tem. Então isso eu já considero como dentro do seguro total. Ok. Tá? Próximo passo, o carro em si, o veículo. Né? O veículo tem... São 13 conteúdos de cobertura que tem. Só do carro? Só do carro. Tá? Uhum. Então, dentro de pichação, se parar o carro embaixo de uma construção, cair tinta, você pode usar seu seguro também. Meu Deus, é bem específico. É bem específico. Se alguém tirar uma pedra, tudo entra. Tá? Então, tem um monte de coisa. Né? Isso tudo também entra parte do seguro total. Uhum. Só que é cobertura em relação ao veículo, essa parte. Ok. Tá? Fora isso, tem o guincho, o carro de locação. Que quando você faz o contrato, muita gente me pergunta, mas eu tenho 2 carros, não preciso. Tá? Mas eu falo o seguinte, você tem 2 carros, você usa 2 carros? Eu uso. Então o que acontece? Se você ficar sem um, vai fazer falta de um. Então o carro de locação ele é necessário. Sim. Entendeu? Porém, lembrando que é tudo opcional. Vai da opção do cliente. Porém, é aconselhado a estar colocando também. Então isso tudo vai entrar dentro do conteúdo do seguro total. Ok. Então, partindo desse seguro total, para o seguro mais econômico, qual que é, assim, o básico que a pessoa precisa ter para um seguro de carro? O que eu aconselho para todo mundo é praticamente a mesma coisa, só tirar a cobertura do veículo. Ah, tá. Então todas essas partes que são... Referente aos danos causados em outras pessoas, causados em outros objetos, de outros donos, causados em ciclista, pedestre, o seu próprio machucado de quem estiver com você. Isso tudo é importante. Tá? Então, mesmo o seguro sendo de terceiros, esse conteúdo vai cobrir você. Da forma que eu aconselho, montar o plano, né? Então, o que eu faço? Quando eu monto o plano para o cliente, eu tiro só o veículo. Tá? Então, a cobertura em relação ao veículo, ele não vai ter. Que seria o Sharihoken, né? Seria o Sharihoken japonês. Tá? E o restante ele vai ter tudo. A princípio. Sim. Agora, se o cliente virar e falar, Antônio, eu não preciso disso aqui, nós tira também. Tá? Mas eu já vi muito contrato, dessa forma que eu monto, seguro para terceiros. Eu já vi muito contrato que, além disso, tira a cobertura contra pedestre. Nossa, mas aí... Tira a cobertura contra ciclista. Entendeu? Se não tira a própria cobertura, deixa só a cobertura das coisas dos outros. Aí, quando tem um acidente, infelizmente acaba me ligando desesperado. Assim, Antônio, mas eu fiz seguro em tal lugar e eu não posso ir no médico. E eu tô com o braço quebrado. Então, é muito perigoso. Então, você consegue fazer sem nada, mas também eu não aconselho. Sim, entendido. E se a gente for colocar na ponta do lápis, dá uma diferença não dá, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas é pouco. E dependendo do carro também muda, né? O seguro ele é feito em 3 bases. São pela idade, quantas pessoas vão dirigir e pela taxa de cada veículo. Sim, mas é muito importante a gente falar. Tá? Tanto porque tem muito carro que ele é novo e acaba sendo mais barato que carro antigo. A pessoa fala, mas como? Meu amigo pagou 6 milhões no carro. Sim. E o seguro dele é mais barato que o meu. Por quê? Porque a taxa daquele veículo, ele tem breque automático. É um carro novo, então, ele é híbrido, então ele tem uns descontos a mais. E a probabilidade de ele ter acidente é pouca. Pouquinha. Interessante. Então por isso que cada veículo tem a sua taxa. Que interessante. Sim. E de acordo com o ano também? Com o ano também. O ano e opcionais do carro. Então eu costumo dizer para o pessoal que quanto mais novo o carro, provavelmente mais barato vai ficar a taxa do seguro. E quanto mais novo a pessoa for, mais caro mais também. Caro também. É o contrário. A parte da idade é contrário. Quanto mais novo for, mais caro o seguro. Me explica pra mim, assim, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia de qual que é a faixa etária que vai mudando os preços. Qualquer idade, seria de idade, né? Isso. De idade. Qualquer idade, acima de 21 anos, acima de 26 anos e acima de 35 anos. Tá. São quatro estágios. Categorias, né? Isso. Aí depois de 35... tudo igual. Aí... Deixa a vida me levar. Qual que é outro requisito que faz o seguro ficar barato? Fora a idade, fora o carro, tem outra coisa? Tem o mais importante. Que é o quê? De tudo, que é a pontuação de cada seguro. Tá? A pontuação é muito importante. Tá? Porque é o seguinte, cada ano que você não tem acidente, você fez o contrato de seguro, cada ano que passa que você não tem acidente,
ele vai ficando mais barato. Por quê? Porque a sua pontuação... Da carteira que você fala? Não, a pontuação do seguro. A pontuação do seguro. Isso, depois que você faz o primeiro contrato. Ok. Tá? Caso não tenha acidente, essa pontuação vai subindo, tá? E ela começa no 6 e termina no 20. Então tem Nossa, bastante aí para estar subindo. Mas isso são por anos ganham um por ponto? anos ganha um ponto. Meu Deus, então. Entendeu? Então é bastante tempo para chegar lá. Entendeu? Porém, é as porcentagens maior que tem de desconto. Aí, vamos supor, se a pessoa ela quer mudar de seguradora, ela perde esses pontos que ela consegue transferir? Sim, esse ponto está na pessoa. O pessoal confunde, mas troquei de carro. Não, o ponto não está no carro. Eu falo para todo mundo, não cancela o seguro só porque trocou de carro. Se você quer trocar de agência ou quer trocar de seguradora, não tem problema. Só que não cancela seu seguro, porque senão sua pontuação então vai se pro beleléu. Se a pessoa cancela o seguro, ela começa do zero. Começa do zero. Olha, então se ela pagou 5 anos ali... dica de ouro! Se ela pagou 5 anos ali, vamos supor, e por causa desse desespero de ter trocado de carro, cancelou o seguro para fazer outro, ela perdeu 5 anos, pago e não usou o seguro. A pontuação vai começar do zero. Isso dá uma diferença gigante no valor do seguro. Dá, né? Dá. Poxa, mas olha que dica, hein? Sim. Muito bacana. Isso poucas pessoas sabem, né? Porque muitas pessoas, sim. Né, alguns exemplos. A pessoa vai pro Brasil, claro, né? Não tem... Posso pôr um detalhe? Por favor. Vai pro Brasil, cancela o seguro e congele a pontuação. São 10 anos congelado. Eu acho que quase ninguém sabe disso, né? É poucas pessoas que sabem. Só quem mexe com carro mesmo e que... Na verdade, quem já foi pro Brasil e voltou e teve que começar do começo. Aí tem, se você tiver... sempre é aquela coisa, né? Depois que voltou, se você tivesse congelado... Mas antes ninguém falou nada. Ninguém fala nada. Então, a pessoa que já passou por isso, geralmente ela sabe. Não, conta sobre esse negócio aí de congelar ponto. Como é que é isso? É simples, não tem muito segredo. A partir depois de um ano, do primeiro ano de contrato, você já ganhou pontuação. Tá? Então ele tem que ser acima do nível 7, digamos. Seria do segundo ano. Okay. Se você já chegou no segundo ano, quando você congelar o seguro, você pode estipular, cancelar, você pode cancelar e pedir para o congelamento da pontuação. Mas aí a pessoa tem que pedir. Tem que pedir. Para a seguradora. Como eu já conheço o nosso público, né? Você geralmente vai para o Brasil, eu já pergunto, quer congelar? Porque daí já é mais fácil de ajuda, Sim. porque muita pessoa não sabe. Então, se ele não sabe, então ele não vai perguntar. Então, eu pergunto para todo mundo. Então, eu acabo perguntando, aí a pessoa fala assim, mas tem como congelar? Qual que é o prazo? São 10 anos, entendeu? Então, qual que é a regra? Você vai sair do Japão? Vai embora para o Brasil? Ok, vamos cancelar seu seguro, congelar a pontuação, vai ser emitido um código, tá? Esse código vai ficar com você. Por quê? Porque quando você voltar, você não tem o dever de refazer com a mesma agência. Você pode fazer o seguro com qualquer agência que você quiser, tendo esse código seu. Que interessante. Isso é uma parceria que toda seguradora tem para poder estimular a galera voltar do jeito certo, entendeu? Para não pagar à toa, digamos. Sim. Em português, claro. Pois é, né? Porque a pessoa vai lá, tá 10 anos, 15 anos, aí precisa fazer, tipo assim, uma viagem rápida, acaba cancelando, aí quando volta, já pensou? Tem que fazer tudo de novo. Por causa de 6 meses você ficou fora do Japão, você volta e começar de 5 anos atrás. Meu Deus, aí... Para evitar isso, Dói. para evitar isso, tem essa congelamento de pontuação. Tá? Dá para fazer até mesmo dentro do Japão, sem você viajar para fora. Tipo, a pessoa quer parar, vender o carro, vamos supor. Isso, só que então você falou a palavra-chave. Tem que vender o carro. Tem que vender o carro. Se você for congelar aqui no Japão, você tem que, digamos que, eu prefiro falar tebanasu, que é ficar sem o veículo, né? Sim. Ou vendeu, ou deu para alguém, você tem que ficar sem ele, né? Você ficando sem ele, você pode congelar até mesmo aqui no Japão. Nossa, interessantíssimo. Bacana. Ok, então agora mudando um pouco de assunto sobre acidente de carro. Isso, a gente tinha aqui uma curiosidade também, que é bom a gente estar falando o que não pode fazer com o seguro de carro. Tem alguma coisa que você fala assim, a pessoa ela vai fazer para um amigo no nome dela, para o amigo usar e, sabe, faz aquela coisa. Tem alguma coisa que não pode ser feita? Tem. A princípio, o carro tem que estar no seu nome. Ok. A princípio, tá? Porém, se o carro for ganhado, se ainda não está no seu nome, se você vai transferir, tudo bem, dá para fazer também. Porém, você já tem um foco. Vai transferir, está alienado, mas você tem a autoridade do carro. Então, isso tudo dá jogo, tá?
O que não pode é você fazer o carro para outras pessoas. Você tem o seu contrato, você quer fazer o contrato de seguro e quer liberar para outras pessoas dirigir, mas não libera o conteúdo, só empresta o carro. Ah, que seria aquele de qualquer Você pessoa vai poder vir dirigir. Isso. Ah, Se não mudar ali, não adianta nada emprestar o carro, que ele não vai cobrir. Nada? Nada. Absolutamente Isso nada. Da terceira pessoa, nada? Porque o seguro foi feito Pra você, do jeito que tá a forma ali. Tá? Outro ponto também que acontece bastante, carro alienado no nome de outra pessoa, você fazer o seu seguro. Ah, fulano não vai pagar mais a mensalidade. No caso de financiamento. Isso, eu assumi a mensalidade dele, eu vou estar pagando para ele poder pagar o financiamento, porém ele me deu o carro. Não. Também não dá. A pessoa ela teria que quitar o carro, transferir para a pessoa poder ter... Pode fazer. Isso. Seria a forma correta, né? Nossa, e isso deve ser muito comum, né? Tem bastante. Tem bastante. Porque esse tempo agora me perguntaram, Antônio, tem como? Assim, não dá. Tem que mexer no documento. Sim, mexer no documento, pôr uma cláusula ali a mais, preencher um pouquinho o documento, talvez dê. Mas cada caso é um caso. Sim, entendeu? Mas a princípio, daquele jeito não dá. Tá, mas aí a pessoa, vamos supor, que a pessoa tá alienada ao carro ali, tá no nome de uma financiadora, não sei. Se trocar o usuário para ela, tem como? Tem como. Só que geralmente a financiadora não troca o usuário. Porque a pessoa que tá pagando. Foi feito o contrato, entendeu? Entendi. Então não troca o usuário, tem que quitar para poder trocar o usuário. A princípio, né? Sim. Ok. Isso. Tem mais alguma coisa que... Tem um mito interessante. Mito? Boa, vamos lá? Em relação à neve. A famosa pneu de neve. Anthony, se eu te perguntar, pneu de neve, sem pneu de neve, eu bater na neve, o seguro não cobre? É um mito. Porém, cada caso é um caso. Ok. Tá? Não é porque o código todo mundo vai sair sem pneu de neve, tá? Agora pelo amor de Deus. Agora não precisa mais nem comprar. Não é isso. A questão é o seguinte, é responsabilidade. Se você mora numa cidade, vamos supor, Hokkaido, sabe que neva toda hora, e você tá sem pneu de neve, e sai de casa sem pneu de neve numa neve, você tá numa cidade que neva muito. Você tem que se precaver. E você sair, a sua taxa de irresponsabilidade é muito alta. Você vai sair provavelmente sabendo que vai causar algum acidente. Então, a sua responsabilidade é muito alta. Caixa de Suaré. Ele fica muito alto. Então, por isso o seguro não cobre nesse caso. Okay. Porém, se você mora onde nós moramos, Edmir, aqui não neva todo dia. Entendeu? É tempestade. E não deu tempo de você pôr pneu de neve. E aconteceu alguma coisa, o seguro vai cobrir. Normal. Então depende da região, depende do caso. Isso, entendeu? Mas falar que seguro não cobre assim nenhum é mentira. É um mito. Interessante, muito bacana. Sim. Que se tiver faltando algum item de segurança... Se tiver faltando, sem check-in, seguro não cobre, tá? Isso. Não. É um ponto importante. Não pode nem andar, né, o carro? Já me perguntaram, tá? Já me perguntaram. Sem check-in, a pessoa tem coragem. E se o check-in acabou, eu tô indo levar o carro pra fazer check-in? Ou senão, e se o check-in acabou, eu não percebi? Teve acidente? O seguro não cobre. Porque o carro não tá legalizado pra poder estar rodando. Sim. Tá? Acho que é o básico. Acho que é o básico, né? Por favor, nós tem que estar sabendo, né? Sem check-in. Sem check-in não anda não, por favor. Tá? Mas aí nesse caso, como é que faz? O quê? Se a pessoa está sem check-in, ela precisa fazer o check-in e... Tem empresas, tem até parceiros nossos de trabalho, que você pode estar pedindo para eles têm um guincho. Um caminhão que vem, vai levar seu carro em cima da plataforma, para ele não andar, faz o check-in para você, entrega de volta. Ou se você quer tentar fazer por conta. Né? Todo mundo hoje em dia sabe que o check-in dá para fazer por conta também. Sim. Tá? Então, você quer fazer por conta, você vai na prefeitura, pega o famoso carinamba, que eles falam que é uma placa provisória, ela tem um risco vermelho assim no meio. Coloca no carro, aí você pode estar andando. Tá? Porém, o seguro não vai cobrir da mesma forma. Tem que ter o check-in. Tem que ter o check-in. Okay? Então, mas para você poder locomover com o carro, tem essas ajudas, né? Para poder estar fazendo. Então, Antônio, vamos supor, a pessoa está lá, estando dentro do carro é suscetível a acontecer qualquer coisa. Ela mesmo parada é capaz de acontecer um acidente. Nesse caso, aconteceu um acidente, quais que são os procedimentos que a pessoa precisa tomar até acionar o seguro e tal? O que é essa dica aí? Tá, ok. Vamos lá, é básico, tá? Primeiro, polícia. Primeira coisa, polícia. Antes de ligar pro seguro. Não digo que seria a primeira coisa, mas a polícia também vai te guiar. Mas a primeira coisa seria ambulância.
ver se a pessoa está machucada ou não. Às vezes você liga para a polícia também já te pergunta se quer ambulância ou não. Ok. Tá? Vice-versa. Um ajuda o outro nessa parte. Sim. Mas a princípio ver se a pessoa está bem, Ok. se não machucou, se não tem alguém muito estado grave. Tá? Fez isso, conversa com a pessoa do outro lado, tá ok, chama a polícia, até a polícia chegar, olha em volta, se não tem algo muito perigoso, se o carro está muito no meio da rua, está passando pedestre ou muito carro, sinaliza, tem que sinalizar, tá? Ponto importante. Com o sinalizador que tem... Tem todo o carro, tem que ter o sinalizador, isso, esse mesmo sinalizador. Vai sinalizar, ok, calmou, aí depois disso você vai tirar uma foto, tá? Eu falo para todo mundo, tira uma foto de como ficou batido, tá? Bate uma foto rápida com o telefone para se proteger, tá? Porque não sabe a índole da pessoa. É porque a pessoa ali no desespero ela vai querer tirar o carro do meio da rua, ela vai querer... E se ela tiver um pouquinho mais de conhecimento que você e ela saber que alguma coisa que ela fez errada pode prejudicar no futuro e ela tirar muito rápido, depois você não tem prova. Entendeu? Ok. Então tira uma foto rapidão de como ficou o carro, aí tira o carro da rua. Tá? Nisso, e depois disso vai ter que esperar a polícia chegar, o bombeiro chegar ou a ambulância chegar. Aí você vai na pessoa, pega nome, endereço e telefone. Tá? Então básico, nome, endereço e telefone. Pegou esses 3, é só esperar. Tá? Espera para ele chegar, faz o boletim de ocorrência, depois disso liga para o segurador. Tá? Porque tem um motivo por causa disso. Tá? Mas eu estou meu seguro, eu não sei o que fazer, eu tenho que ligar para o seguro. Calma, porque se você ligar para o seguro desde o começo, como que fica o tratamento sobre a outra pessoa? E se ela está sangrando, de ambulância, vai demorar mais. E se ela pagou, vai depender de você para poder ir chamar a ambulância, pode ser que nesses minutos aconteça algo mais grave, entendeu? E o seguro dá para resolver depois, tá? Não é o que tem que resolver na hora assim que acontece. Pega os dados primeiro e depois vamos resolver. Senta com calma e dá para resolver, tá? Também, a princípio, é prestar socorro, chamar a polícia ou ambulância e tirar foto para se proteger e ver como ficou. Tira o carro da rua e espera. Perfeito. Uhum. É isso aí. Depois é só seguir as orientações. Isso. Tal. Aqui conosco na Intime você vai estar ligando para nós. Depois dessa acalmada vai ligar. Vamos estar fazendo registro do que aconteceu, passando para a seguradora. A seguradora, se tiver que entrar em contato com outra pessoa, para ela poder ir no médico, para não ter os primeiros gastos, para tanto você mesmo quiser ir no médico, fazer o primeiro socorrer no médico e dar a entrada, a nossa seguradora vai estar fazendo isso no mesmo ato, tá? E depois disso vai ser enviada a papelada diretamente para o nosso escritório. Aí vamos marcar uma data, marcar um horário para você vir até nós, vamos estar preenchendo junto, tá? Isso é um ponto importante, porque infelizmente acontece, tem bastante soldando, bastante dúvida que o pessoal liga para mim, porque faltou essa parte por aí. Chegou um monte de documento e não sabe o que fazer. Sim. Porque até eu mesmo no começo não sabia, mesmo sabendo ler, é um documento muito específico. Sim. Então, esse suporte nós dá depois até finalizar o caso. Perfeito. E os casos que você já pegou, Anthony, qual que foi assim que demorou mais tempo? Olha, geralmente é quando envolve advogado. Ah, é? Mas aí já tem caso de falecimento, essas coisas? Não, graças a Deus não cheguei nesse ponto ainda. De agências parceiras, né? Sim. De colegas já aconteceu. Isso. Infelizmente já aconteceu, mas comigo ainda pessoalmente não. Mas qual que foi assim um exemplo de um caso que pode demorar muito tempo? Quando a outra parte não colabora. Tá? Tá acontecendo até, aconteceu com um cliente meu, por pessoa que gosta de um carro mais bonito, mais com escapamento trocado, alguma coisa assim, um pouquinho que ele anda, ou moto mesmo, faz muito barulho. Então a pessoa do outro lado entende que você estava correndo por causa do barulho. Então, na hora que você vai provar que você não estava correndo, que você não tem prova concreta, não tem uma câmera, não tem um vídeo, não tem nada registrado, isso é palavra contra palavra. Sim. Então fica você falando que não estava correndo e ele que não estava correndo. Alguns do lado tem que dar o braço a torcer. Sim. Caso não dê o braço a torcer, entra na lei. Tá? Onde vai entrar na lei, vai entrar o advogado. Por que demora? Porque para falar com o advogado já demora. O honorário deles é muito cheio. Sim. Segundo, quando entra com o advogado, você vai passar um papel limpo. Vai falar com você novamente e vai ficar nisso. Até ele entender como que foi. Okay. Depois disso, ele vai entrar em contato com as câmeras de trânsito para poder ver se consegue puxar
os dados da câmera de trânsito. Isso. Em cima disso, ele vai chegar e você falar assim, a lei que se encaixa para você é isso. Tá? Nesse jeito que você veio, é isso por cento de errado, isso por cento de acerto. Entendeu? Em cima disso, ele vai defender você contra a palavra da outra pessoa. Só que esse prazo... Pode demorar meses. Pode demorar meses. Entendeu? E o máximo que chegou não foi 2 anos. 2 anos para o processo. Processo. É muito tempo, né? É bastante, infelizmente. Mas, enfim, né? Mas é caso à parte, tá? Sim, bem pouca taxa específica isso. Okay. Mas assim, se for caso rápido, questão de 1 mês. Já vi casos selecionar em 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Rapidinho. Rapidinho. Até foi só o prazo do documento chegar e o documento já sair. Que estava certinho. Aí, no final do mês, fez o pagamento da indenização. Bom, agora fora o carro, tem alguma coisa no seguro do carro que não tem nada a ver com o carro, mas você falou assim, não, esse aqui dá pra ser um opcional. Tem alguma coisa assim? Porque eu já vi, era da bicicleta. Tem. Tem. Assim, tipo assim, nada a ver com o carro. No ponto certinho. Tem, acho que se eu não me engano foi ano passado ou retrasado, em alguns estados foi obrigatório a ter o seguro na bicicleta. Junto com o carro? Não importa juntar, tem que ter seguro na bicicleta. Ah, tá. Então o que acontece? Mas no seguro de carro tem que dá pra colocar. Ah, entendeu? Legal. Como opcional. Como opcional. Isso. Como então, é que você chama esses? Aí vai depender de cada seguradora tem um nome. Ah, tá? Então vai depender de como que tá em cada lugar, como que tá conosco. Então vamos estar passando o nome de cada um para vocês. Sim. Tá? Mas tem esse opcional, onde você coloca. Ele vai fazer cobrir a bicicleta da família. Tá? A mesma coisa com motinha. A motinha de até 125 cilindradas. 125 cilindradas. Tá? Ela entra com um family bike, chama a moto de família, digamos. É tipo aquelas joguinhos. Isso, a motoquinha. Isso, a motoquinha. Isso, é 125. Okay. Tá? Porque tem tanto da de 50, né? Tanto da 125. Dentro desse espaço, né? Okay. Tá? Também aconselho você que tem carro, colocar como opcional. Porque se você faz um seguro só para ela, vai pegar quase o valor de um carro. Nossa! Entendeu? Agora, se você coloca como opcional, geralmente vai depender da seguradora e do seu plano de pontuação, mas não dá 3 mil. Entendeu? E se você fizer um só para ela, é 6 mil para cima. Tá? Então, é tudo um opcional interessante. E tem o opcional dentro mesmo do advogado, para Nitidio. Seria para o cotidiano. Tá? Você pode estar ampliando o conteúdo dele para ele proteger no cotidiano. Ela não sabe o dia de amanhã, não sabe com quem você vai estrombar, não sabe se vai acontecer alguma coisa com alguém. Então, é uma taxa mínima, dependendo da sua pontuação, que dá para você acrescentar e ele cobre o seu cotidiano também, caso precise de advogado. Qualquer tipo de situação? A maioria sim. Não posso dizer qualquer tipo, porque cada caso é um caso. Isso. Mas tipo, seu vizinho brigou e... Sim. Nesse caso sim. Você brigou na rua, teve lá que acionar, você bateu no rapaz lá sem querer, né? Dá pra você usar o advogado do seu seguro pra estar fazendo uma conversa. Pra ele poder, interessante. Nossa, acho que sai muito mais em conta do que contratar um advogado. Com certeza, porque você vai pagar por mês ali de diferença, dependendo da sua pontuação, não vai dar nem correr. Uau! Nossa! Dependendo da pontuação, né? Isso. Mas compensa bastante. Parece, né? Acontece alguma coisa. Não sabe, né? Pois é, que legal. Fora isso, tem mais alguma coisa? Em relação ao seguro de carro? Isso, em relação ao seguro de carro. Tem uma coisa assim diferente que dá pra fazer. Tem a parte do guincho, né? Que muita pessoa não tem conhecimento, mas o guincho, ele praticamente não é só o guincho. Ele pode cobrir mais coisas. O que seria o guincho? Chama Rodo Sabes, né? Em japonês. Guincho, chave trancada dentro do carro, bateria, gasolina, troca de pneu, tudo tá dentro do guincho. E muita gente não sabe disso. Entendeu? Mas tem uma quantidade de vezes que pode acionar? Da seguradora que nós trabalha com eles, são em relação à bateria e a gasolina. Aí tem limite de uma vez no ano. Uma vez no ano? Isso, porque né, teve gente que já usa composto, né? Antigamente, aí tiveram que colocar um limite, né? Porque... Sim, a pessoa... toda vez. Já tem seguro aí, não vou nem passar no posto. Ficar uma sem pôr gasolina pelo posto. Não, tem que ter um limite. Então, só questão de gasolina e bateria tem esse limite. Tem esse limite. Mas aí o resto, né? De quantidade. Isso. Mas o resto
Esse não tem, dá pra usar. Dá pra utilizar, né? Isso. E essa questão do guincho também, né? Que a gente estava conversando outro dia, você estava explicando que são quantas vezes que ele pode... Aí vai depender de cada seguradora, mas a tá. princípio são 2. Né? Ele buscou o seu veículo na hora do acidente e levou para uma oficina. Mas depois dessa você vai querer que leve para outra. Sim. Conhecido. São 2 vezes. Tá? Geralmente são 2. Tem alguma seguradora que cobre mais, mas o padrão são 2. São 2 vezes. Isso. Você pode estar trocando de lugar o guincho. Ok. Tá? E um ponto importante e legal sobre o guincho é referente a... Vai depender de cada seguradora também, mas a proporção de até quantos quilômetros ele pode puxar para você o carro. Tá? No caso de uma das seguradoras principais, ele puxa até 500 quilômetros. Tá, que seria mais ou menos uma distância, só pra gente ter Ó, uma na ideia. Está em Mie, seria daqui em Tóquio tem 300 e uns quebrados. Isso. Entendeu? Então se quebrar... mais pra cima. Se você quebrou em Tóquio, você consegue mandar embora para casa. Que legal. Que dá 500 quilômetros, né? Sim, sim. Isso. Nossa, quem tiver fazendo... Já? Aí tem que... Isso. Tá? Mas em valores são 300 mil. Tá. Então vai depender de cada. Se você usar o guincho da seguradora, eles vão estar chegando próximo a essa quilometragem. Mas se usar um guincho por conta ou de algum conhecido, são até 300 mil. 300 mil. Isso. Ele pode estar cobrindo para vocês. Um ponto importante também, legal, depende de cada seguradora, mas é como vamos supor que você ficou sem carro. Sim. Né? O carro foi embora, o guincho, Ok. você pode voltar de trem. Né? Dependendo da seguradora, eles pagam até 20 mil para você com despesa de locomoção. Pode estar quebrando toque, você manda o carro embora, pega um Shinkansen e volta para casa. Guardou o rechito, tem a franquia de 1.000 ienes. Sim. Depois a seguradora te reembolsa a diferença. Isso é um opcional? Não, isso é tudo incluso. Já está incluso no guincho. No guincho. Tá? Interessante. Isso. Hotel. Hotel também. Então, se for de madrugada, não tem trem. Sim. Certo? Você pode pegar um business solteiro ou um hotelzinho normal com valor de até 15 mil por pessoa. Dá pra pegar. Dá pra pegar bastante hotelzinho bom aí. Sim, com certeza. Tá? Então, o hotel que é até 15 mil. Isso, até 15 mil por pessoa, tá? Então, se tem 4 pessoas no carro, são 15 mil por pessoa. Todas as pessoas, eles cobrem. Isso. Também tem franquia de 1.000 ienes, né? Geralmente. Depende de cada seguradora, mas geralmente tem. De 1.000 ienes, então você vai até 14 mil, digamos que tem reembolso. Ok. Tá? Então isso tudo já está tudo incluso dentro do guincho. Pouca pessoa sabe também. Não é comentado. Acho que também ninguém para, né, pra ver, Pra ver até o final, todos os sim. detalhes. Isso. Também nem todo mundo explica, né? Sobre infelizmente esses são detalhes. poucos. É só aquele grosso, né? Os principais Sim. e tal. Interessantíssimo, que legal. Hotel, passagem, táxi. Táxi também. Táxi também? Tem a parte de locomoção, né? Uhum. Então, ao invés de Shinkansen, voltar de táxi também dá. Também. Só que lembrando o limite, se passar desse tanto é do bolso. Tá. E lembrando que a Tatecai vai pagar uma vez Pra e depois receber ter o reembolso. Isso. Perfeito. Tá. Ok, então... E já juntando a parte do Sábio, para finalizar, tem o Orienta-Car, Orienta cá. que é o carro de locomoção. Tá? Sim. Geralmente eu falo pra galera, coloca o necessário para você. Tá? O que seria necessário para você? Se você tem um key, referente ao valor de uma diária de um key. Se você tem uma placa branca, compacto, referente à diária de um compacto. Se você tem um carro grande, referente ao carro grande. Se tem um carro de luxo, referente ao carro de luxo. Você tem essa opção de colocar no seu contrato. Tá? Então quando nós montamos aqui na Item, nós montamos referente ao que o cliente tem. Ok. Tá? E também é um ponto importante que caso você tenha um acidente, são 30 dias que você pode ficar com o carro. Em caso de quebra de motor ou quebra do veículo, alguma coisa, deu pane no motor, são 15 dias. Pode estar ficando com ele. Então isso dá uma mão na roda grande. Né? Principalmente pessoa que trabalha com carro, precisa do carro ali todo dia. Sim. Se não tiver, né, um renta-carro, um carro substituto, né, que a gente chama de Daisha. Daisha é o famoso Daisha. Daisha. Uhum. Pois é, aí fica difícil, né? Fica Pra trabalhar. Isso. É que também nós mesmos temos um renta-car, então dá para poder estar ajudando e é bem rápido. Perfeito. Pessoal. Ok. E qualquer pessoa, ela pode estar fazendo contrato com você, Anto? Sim, qualquer pessoa. De qualquer lugar do Japão? Qualquer lugar do Japão. Tá? A diferença é que se for muito longe de nós, não conseguimos atender pessoalmente. Né? Então seria trâmite tudo por telefone ou online. Ok. Um dos dois, mas daria para fazer sim. Perfeito. Ok. Tem mais alguma coisa, algum recado, alguma coisa sobre seguro de carro que você acha importante falar para o pessoal? Não fique inseguro, galera. Infelizmente a taxa ainda da galera que não tem seguro é bastante. Então vamos pôr um pouquinho a mão na consciência aí, que pode ser um valor que você paga
por não querer usar, né? Ninguém quer usar um seguro, mas na hora do vamos ver, dá uma diferença gigante. Então, quem não tem, cuidado, vamos fazer. Não precisa fazer comigo, faz com quem você se sentir confortável, mas faça, não fica sem seguro, que é bem perigoso. Sim, às vezes, né, a pessoa quer economizar ali algumas coisinhas, né? Sim. E acaba deixando, mas quando a conta vem... A cobrança é alta. Nossa, imagina. Principalmente quando se envolve terceiros, né? Terceiros. Qualquer batidinha vai passar de 500 mil fácil. Imagina. Então, uma diquinha aqui, já que a gente é dos investidores online também, estamos fazendo aqui a parceria Sim. do nosso podcast compartilhado, collab, né? Que coisa chama collab. Uma diquinha de... Nosso fit. Fit de investidores online com a InTime. Uma diquinha de educação financeira para o pessoal. Se o pessoal então quiser economizar de alguma maneira na parte de seguro, seria para tirar o Shoryuken. Isso. Seria nessa parte que o próprio carro não seria coberto nesse caso, né? E tem mais alguma coisa que você fala assim, olha, eles colocam, muitas pessoas colocam, mas não é tão necessário assim. Tem olha, para economizar, pensando na parte do economizar, da economia. De vez de tirar o Shoryuken, porque senão se você tiver uma batida, Sim. você vai ter que comprar outro carro. Sim. Entendeu? Então, a margem é muito alta. Ok. Né? Então tem o total econômico. Total econômico. Que a única diferença do total pro total econômico, do jeito que nós aqui na InTime monta, são referente à cobertura do veículo. Tá? Caso você venha a bater sozinho, né, sem envolver outro veículo, No poste, no guarda-reio, tá? E também para ciclista ou pedestre, o conserto do seu veículo não irá cobrir. Porém, os danos causados no ciclista, no pedestre, no poste, no guarda-reio, vai cobrir tudo. Tá? Então o que eu falo pra galera? Assumir seu BA. Tá? Então, se bater sozinho, você vai assumir do bolso, né? Caso aconteça isso, porque Sim. a taxa é bem pouco. Às vezes é um risquinho bem pouquinho, que muita gente nem liga pro risquinho. Então, você não precisa pagar, o seguro não vai cobrir, mas se você quiser, você paga no bolso. No caso, então você tem essa flexibilidade de escolher quando você vai querer usar, não vai querer usar. Sim. Entendeu? Tem essa parte. Perfeito, ok, muito obrigada, Sim. Antônio, pelas dicas. Gente, e durante a semana também, semana que vem, vamos estar falando sobre outros tipos de seguro. Esse mês a gente está dedicando especialmente para seguros. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira esclarecer, pode estar mandando nos nossos canais das redes sociais, no nosso YouTube. Enfim, por onde você estiver assistindo esse vídeo, você pode colocar aí no comentário que a gente vai estar respondendo também. Então, bom, para inaugurar esse novo estilo aqui, né, de podcast, deixe também seu comentário, compartilhe com os amigos essas dicas que a gente aprendeu hoje aqui com o Anthony e mande a sua opinião também. Falando nisso, dia 25, se eu não me engano, era 25, a nossa live, a última quinta-feira. Isso. Ok. Dia 25 desse mês de maio, a gente vai estar fazendo uma live. Vai estar conversando diretamente com todos, assim, você vai mandar a sua pergunta, ele vai estar respondendo aqui. Pode ser qualquer tipo de pergunta relacionada a seguros, que ele é o nosso especialista aqui da InTime conosco. Anthony, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu agradeço. Foi muito bom, aprendi muita coisa. Vamos deixar também na descrição do vídeo aqui as redes sociais da InTime e o contato também do Anthony para vocês estarem entrando em contato. Muito obrigada pela participação de todos e até semana que vem. Muito obrigado, galerinha.